Bom dia, mulheres graciosas. Bom dia, mulheres que estará ao vivo e que está ao vivo conosco nesta manhã. Seja bem-vinda à nossa sala, a sala em que cada um se assenta, se acomoda, inclusive, principalmente, o nosso Mestre Jesus. Pois este projeto, esta série Mulheres Graciosas, nasceu primeiramente no coração de Deus. E depois eu disse sim, e nós então viemos para colocar esse projeto em prática. Mas eu quero que você seja bem-vinda nesta manhã, que você possa receber o amor de Deus nesta sala, maratonando mais um capítulo da nossa série Mulheres Graciosas. Uma série que tem como objetivo trazer assuntos do nosso dia a dia, mas com exemplos, com histórias de mulheres da Bíblia. Muitas vezes, mulheres que nós nem o nome sabemos. Como é o caso da mulher de hoje, um nome nada comum, né? Pelo menos para mim, um nome que eu não conhecia, uma figura não conhecida, que é Quetura, a mulher ignorada. Alguém aqui já ouviu falar de Quetura? Se ouviu, glória a Deus, eu não tinha ouvido falar sobre ela, mas nós vamos aprender muito. E ao estudar esta mulher, para que possamos nessa manhã falar sobre ela, eu já aprendi muito e eu tenho certeza que no decorrer deste capítulo de hoje ainda aprenderei mais e vocês ainda mais, pois nós estamos juntas nesta caminhada, caminhando rumo ao aprofundamento no nosso relacionamento com Deus. Não é isso, mulheres? Não é isso que nós, mulheres graciosas, temos que buscar no nosso dia a dia? Bom dia àquelas que estão chegando, sejam todas bem-vindas. A nossa maratona de hoje é em cima do capítulo Quetura, a mulher ignorada. Quantas vezes na nossa vida nós somos ignoradas, não é, mulheres? Mas nós não vamos fazer o mesmo com outras mulheres. Não é esse o objetivo, não é assim que se comporta uma mulher de Deus, uma mulher graciosa. Então agora, mande aviãozinho para quantas pessoas você conseguir. Mande aviãozinho para aquelas mulheres que tocar no seu coração. Chame elas para essa manhã, chame elas para nossa sala. Diga para elas o quanto essa série, enquanto cada capítulo, enquanto cada mulher graciosa tem transformado a sua vida. Porque eu tenho certeza que elas têm transformado a sua vida. Bom dia, Carol, seja bem-vinda à nossa sala. Iremos maratonar hoje mais uma mulher da Bíblia que tem tanto a nos ensinar sobre posicionamento, nos ensinar sobre sermos virtuosa, sobre sabermos o nosso lugar, sobre entendermos quem é o nosso Deus e como Ele age. Seja muito bem-vinda. Então, mulheres, nesta manhã, vamos convidar outras mulheres para a nossa sala, não porque nós queremos engajamento, não porque nós queremos, números, muito pelo contrário, é porque nós queremos expandir o reino de Deus, porque esse é o nosso papel enquanto mulheres graciosas, posicionadas, mulheres que lideram, mulheres que são lideradas pelo nosso mestre, mulheres que vivem segundo as escrituras, ou procuram viver, ou procuram aprender todos os dias, já que a vida é um aprendizado, já que nós aprendemos todos os dias. Ao despertar, ao colocar os nossos pés no chão, nós aprendemos que Deus é maravilhoso, porque novamente Ele nos apresenta um novo dia. E é o que Ele fez hoje. E por isso, mulheres, nós temos que viver um dia em plenitude, vivendo um dia de cada vez. E que no nosso dia nós tenhamos o nosso tempo para Deus, o nosso tempo de recarregar as nossas energias, de buscar ferramentas para que nós possamos aplicá-las no decorrer do nosso dia.
Afinal, somos mulheres, esposas, servidoras, funcionárias, patroas, empresárias, empreendedoras. Somos mulheres que têm multifunções e que nós possamos aplicar as ferramentas que nós conhecemos e que nós aprendemos nesta série e em tantas outras ferramentas que Deus tem nos apresentado, que nós possamos aplicar no nosso dia a dia, em todas as nossas versões. Vamos então agora agradecer a Deus por mais este dia, por mais esta ferramenta. Vamos lá, vamos fechar os nossos olhos. Para quem pode fechar os olhos físicos, quem não pode, feche os olhos da alma, mas entregue a Deus os seus agradecimentos nessa manhã, primeiramente. Obrigada, papai, por estarmos aqui nesta manhã, mais uma vez, para recebermos todas as suas maravilhas, Senhor. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Gratidão, gratidão porque acordamos juntos e passaremos o nosso dia juntos. E nesta manhã, neste nosso capítulo, que o Senhor possa falar conosco através de Ketura, uma mulher ignorada, mas que, não menos importante, tem tantos a nos ensinar, Senhor. Que nós possamos abrir o nosso coração e que no decorrer do nosso dia nós possamos levar aquelas pessoas, aquelas mulheres que chegarem até nós precisando receber um ensinamento, precisando receber uma palavra e que acima de tudo, Jesus, as nossas atitudes possam pregar o Evangelho. E se nós precisarmos que usemos palavras, Senhor, mas que acima de tudo seja o nosso testemunho a pregar a sua palavra, o vosso evangelho, a vossa graça, Senhor. Amém? Bom, mulheres, é sempre um prazer estar aqui. É sempre um prazer poder falar com vocês sobre novas mulheres e ver como que a Bíblia, como que as Escrituras, elas têm tanto a nos ensinar. O que nós estamos ou estávamos fazendo, que não estávamos buscando, né? A solução dos nossos problemas, a solução das nossas aflições, se não na Bíblia. Né? Ela é o manual da vida, é ela que nos ensina a criar filhos, a sermos boas funcionárias, a sermos boas empreendedoras, a sermos boas filhas, esposas, a sermos seres humanos melhores, a sermos mulheres virtuosas, mulheres graciosas, mulheres cheias da graça de Deus. Então que nós possamos aprender muito mais uma vez. E a pergunta é, o que Ketura, a mulher ignorada, tem a nos ensinar? Porque primeiramente a gente pode pensar, né? O que uma mulher que não se vê nem falar quase dela na Bíblia, não se dá tanta importância para ela ou importância nenhuma, mas ela não deixa de ser importante, de cumprir o seu papel e de nos dar grandes lições. O nome dessa mulher já começa, né, nos ensinando. Ketura significa incenso, significa perfume. E lembrando que naquela época as pessoas recebiam os nomes que condiziam, né, com as suas realidades, com aquilo que de fato elas vivenciavam. E Ketura espalhava o seu perfume, né? Ketura trouxe perfume para a vida das pessoas. E Ketura, a gente pode entender, gente, Ketura, eu nunca ouvi falar desse nome. Ketura não é um nome conhecido, pois poucos prestam atenção nela, gente. Isso acontece quantas vezes com a gente, quantas vezes no nosso dia a dia, a gente não tem a atenção das pessoas, né? Muitas vezes a nossa história, a nossa presença não é notada. E eu pergunto para você, só se eu estiver enganada, mas você já ouviu falar de Ketura? Eu afirmo que não. Eu, Fabiana, não ouvi falar dela. Nunca havia ouvido sequer falar esse nome, gente. Também não sou, né, um exemplo aí, porque faz pouco tempo eu sou um bebê ainda na caminhada, estudando a palavra, né, buscando colocar em prática, mas nunca tinha ouvido falar dela.
Mas isso não a diminui em nada, gente. O fato de talvez ela não ser conhecida por mim, por você, né? Da história ter escondido essa mulher, não diminuiu ela em nada. Sabe quem é Quetura? Bom dia, Fabiana, seja bem-vinda à nossa sala, à nossa série nessa manhã. Estamos aqui revelando um pouco sobre a história de Quetura. E a pergunta é, você conhece Quetura? Você já ouviu falar dela? Gente, Quetura casou-se nada mais, nada menos do que com Abraão após a morte de Sara. Abraão, o patriarca, o pai das nações, a quem tanto Deus fez. Quetura nada mais, nada menos do que era a esposa dele após a morte de Sara. Às vezes, né, a própria escritura traz Quetura como uma concubina, né, de Abraão. E as concubinas naquela época, elas tinham, né, elas conviviam, não eram apontadas pelas pessoas, porque Abraão, no caso dela, era o marido dela, mas era uma concubina, não era a primeira esposa, era a segunda. E vocês vão ver o quanto essa mulher sofreu por ser a segunda. Mas isso não a fez mudar os planos. Isso não a fez com que ela quisesse dar um jeitinho nos planos de Deus. Isso não a fez com que ela se revoltasse. Se você quiser saber mais sobre essa mulher, a história dela está em Gênesis, capítulo 25. Isso mesmo, Carol, eu nunca tinha ouvido falar sobre ela e me surpreendeu quando eu vi que ela era esposa de Abraão, porque nós sabemos tanta história de Abraão, né? E ela é relatada como a esposa. Então a gente às vezes, o próprio estudo ontem me trouxe essa reflexão. Ouvimos falar tanto, né, de Agar, que era uma serva que deitou com Abraão, não era esposa, mas não ouvimos falar de Quetura. Isso é uma das questões que ela precisou lidar na sua vida. Porque Agar se sobressaiu muito mais do que ela, que era esposa. Tanto que Agar nós já ouvimos falar, quantas vezes, né? Inúmeras vezes, mas de Quetura não. Eu também não tinha ouvido. E engraçado, olha que maravilhoso, né? Quantas coisas a gente descobre ao estudarmos e a gente pode trazer para a nossa vida tantos ensinamentos. Quetura, gente, deu para Abraão 6 filhos. 6 filhos que vieram a se tornar progenitores de muitas nações. Lembra que Abraão tinha a promessa de ser o pai das nações? E ele teve o filho da promessa, Isaque, né? Antes ele teve com a tentativa de Sara de fazer todo, né, dar o jeitinho nas coisas de Deus. Junto com Agar ele teve Ismael, mas não era o filho da promessa. E Deus cumpriu o que havia prometido para ele e para Sara, dando Isaque para eles, já na velhice. Mas não parou por aí. Se ele era o pai das nações, essa promessa se cumpriu também através de Quetura. E por que ninguém fala dela? É uma grande reflexão para nós. Ela foi mãe, né, juntamente com Abraão, de Zinrã, Joquissã, Medã, Midian. Já ouvimos falar de Midian. Isbaque e Suá. Então ela teve aí 6 filhos. E a história de vida dessa mulher nos traz lições grandiosas. Pois muitas vezes, gente, nós queremos, nos dias de hoje mesmo, chamar a atenção, seja do marido, das amigas, no trabalho, em qualquer lugar. Mas Quetura nos ensina que mesmo passando despercebidas, Deus nos recompensa por sermos boas servas. E ele fez isso com ela. E aqui nós podemos fazer uma reflexão, né? Novamente, outra reflexão, mas muito valorosa. Deus nunca se esquece de cada uma de nós. Nunca. E ele nos dá a bênção reservada conforme nossa fé. E mesmo que não sejamos, presta atenção, o centro das atenções para o mundo, Deus nos recompensará de uma maneira que não conseguimos imaginar. Quetura não teve 1, ela teve 6 filhos.
de Abraão. 6. Foi o que aconteceu exatamente com essa mulher que perfumou a vida de Abraão. Se manteve discreta, mas como recompensa teve filhos com o patriarca e participou da genealogia de muitas nações. Ela está na genealogia de muitas nações. Então veja bem, olha quem é essa mulher. Às vezes a gente pode até questionar, né? Como que Abraão, né, que provavelmente estava chegando aos seus 140 anos de idade, ainda pôde ter filhos? Gente, depois que Abraão e Sara tiveram suas faculdades reprodutivas restauradas por Deus de forma milagrosa, eles puderam ter Isaac e certamente, com o vigor físico revigorado, com certeza Abraão teve ainda a capacidade de gerar mais 6 filhos com Quetura, quando ele já era ainda mais idoso do que quando ele gerou filho com Sara. Bom dia, André, seja bem-vinda à nossa sala. Estamos falando de Quetura. Então, Abraão já era muito mais idoso do que quando ele gerou um filho, o filho da promessa com Sara. Então, gente, afinal, né? Para que a gente vai questionar essa questão? É que eu falo, as coisas de Deus, elas não são questionáveis. Elas são para vivermos e para crermos. E nós sabemos que Abraão, gente, era nada mais, nada menos do que o amigo de Deus. E Deus é Deus de impossível. Então, com certeza, ele teve 6 filhos com Quetura. E hoje, Quetura está na genealogia de muitas nações. Ela é uma figura pouco lembrada na história que envolve o famoso patriarca Abraão. Isso não pode ser negado. Mas apesar de ser uma mulher importante por ser mãe de 6 filhos dele, e assim ter contribuído para que a promessa de Abraão seria o pai das nações, ela não é muito comentada. Mas veja bem, ela contribuiu para que a promessa se cumprisse. Ela cumpriu o papel dela. É Deus usando uma improvável, uma discreta, uma mulher que nada chama a atenção de todos, mas ele olhou para essa mulher para continuar cumprindo a promessa que tinha feito a Abraão. Tem um estudioso, né, dos tempos modernos da Bíblia hebraica que ele fala o seguinte, achei muito interessante. Ele fala que Quetura, ela é a pessoa significante mais ignorada da Torá, né? Mais ignorada das Escrituras. Então, mesmo ela sendo significante, ela é ignorada. Mas isso não a diminui. E isso nos faz entender que até aqui nós conhecemos um pouco dessa mulher. Nos faz entender que quanto mais a gente vai buscando, quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai se surpreendendo, mais a gente vai se alimentando e a gente pode trazer todas e deve trazer todas essas histórias, todos esses exemplos para a nossa vida e aplicar no nosso dia a dia. Então vamos fazer reflexões sobre essa mulher e as perguntas sempre nos ajudam a refletir. Imagina ser a segunda esposa. Lembrando que a primeira, gente, não era uma mulher comum, não. Era nada mais, nada menos do que Sara, a mãe das nações. Imagina você vir ocupar, entre aspas, o lugar de Sara. O lugar de ninguém é ocupável, mas ela veio ser a esposa de Abraão. Imagina se essa mulher teve uma vida fácil. Imagina conviver com a marca de ser a segunda esposa. Imagina conviver com as comparações. Nós muitas vezes sucumbimos porque não conseguimos conviver com as comparações, que com certeza no caso de Quetura eram inevitáveis. Imagina as dúvidas que permeavam os pensamentos dessa mulher. Eu não sei qual é a sua história, mas talvez a história de Quetura tenha muito a ver com a sua. Então aprenda com essa mulher. Imagina os questionamentos que ela ouvia. Questionamentos do tipo assim, gente, nada leves. Podiam, né? Quantas vezes questionaram ela.
Sara foi visitada por anjos. E você? Não foi. Abraão amava Sara. Será que ele amava você? Será que ele te ama, aliás? Sara era bonita. Sara era formosa. E então? Será que você conseguiria conviver com isso? Será que hoje, talvez o seu problema não seja que você não está se apegando a Deus, que você não está se colocando como uma mulher posicionada no seu lugar, assumindo a sua posição e seguindo em frente? Será que não é esse o seu problema? Pois embora, gente, possa parecer fácil, né? E que ser felicidade pura ser esposa do patriarca, nossa, ser esposa de Abraão, o tamanho da importância dele. Nós podemos ver que não deve ter sido nada fácil ser a segunda. Não deve ter sido. Nós não estamos dizendo que é fácil, mas é possível ser, ainda que você seja, no caso de Quetura, mas pode ser o seu, ainda que você seja vista como inferiorizada, sempre menos, sempre cobrada, comparada a todo momento e em todas as suas atitudes. Com certeza não foi fácil para ela. E eu tenho certeza que não é fácil para você. Mas ainda assim, gente, essa mulher conseguiu exalar perfume em meio ao desprezo, em meio à zombaria e em meio à marca de ser sempre a segunda, tratada como a segunda. Ela não padeceu, ela continuou a exalar o seu perfume. Ela conseguiu se manter submissa e exalar o seu perfume na vida de Abraão e de todos à sua volta, mesmo mantendo-se discreta, mas, acima de tudo, fiel a Deus. A disposição de Deus, ou seja, ela se posicionou à disposição de Deus como serva a ser usada por Deus no propósito que ele tinha na vida de Abraão. Será que você está se posicionando para que Deus te use no propósito que ele tem na sua vida e na vida de outras pessoas? Bom dia, Márcia, seja bem-vinda à nossa sala. A mulher de hoje é Quetura. E ela está nos ensinando que posicionamento não precisa chamar atenção. Ela se posicionou discretamente. E eu te pergunto, será que você teria a mesma postura que Quetura? Eu, gente, acredito que não. Eu acredito que não. E olha que Quetura não tinha as escrituras para auxiliá-la, como nós temos hoje. Quetura não tinha ferramentas, Quetura não tinha terapia, Quetura não tinha nada a não ser o tudo, que é a presença de Deus, pois Deus continuou presente na vida de Abraão e dos seus. Então, aproveite da presença de Deus para que você possa continuar exalando o perfume na vida das pessoas que estão à sua volta e onde quer que você passe. Mulheres graciosas, naquele momento, Sara estava morta, mas as comparações e cobranças eram reais na vida de Quetura, eram reais. Sara estava morta, mas não faltavam os que enxergavam Quetura como uma oportunista. Mas ainda assim, a partir das escrituras, ela tem muito a nos ensinar. Afinal, ela está, ainda que discretamente, o seu nome está nas escrituras. E se está lá, é porque tem lições para nos dar e para nos ensinar. Mulheres, a morte, o luto, a tristeza bateram à porta de Abraão. E quantos já não passaram por essa situação? Ainda ele sendo o amigo de Deus. Então isso já nos ensina que mesmo nós estamos na presença de Deus, não é dito que é fácil. É possível e é preciso
passar por tal situação, por situações de aflição, inclusive o luto. Mas Deus tem o melhor reservado para cada um de nós. E então Deus dá a quietura a Abraão. E com toda sutileza, toda discrição e submissão, Quetura soube exalar seu perfume na hora certa, posicionada, o poder do posicionamento. A palavra que nós devemos trazer para a nossa vida, nosso dia a dia, é posicionamento. Se posicionar. E se posicionar, Quetura nos ensina que não precisa ser fazendo alarde. Não precisa termos holofotes sobre nós para dizermos que somos posicionadas. E ela continuou e soube exalar perfume na vida de Abraão na hora certa, lhe dando filhos que se tornariam reis, pois Abraão gerou reis. Então, os filhos de Quetura se tornaram reis. Ela nos ensina tanto, mas o posicionamento aqui, gente, é o que eu ressalto dessa mulher. Para essa mulher, gente, o posicionamento foi tudo. E o posicionamento nos ajuda em todas as situações de nossa vida. Para ser uma mulher posicionada, não é preciso chamar a atenção, aprenda com Quetura, e nem querer holofotes voltados para você. Faça como ela, age em silêncio, discretamente. E ainda que ignorada pelo mundo, pelas pessoas, hoje pela sociedade, pela família, por quem quer que seja, você será recompensada e usada por Deus em seus propósitos, assim como Quetura foi. Isso é uma certeza. Ouviu aquele nosso famoso clique agora? Aquele que nos traz assim a refletir alguma situação que nós estamos passando e estávamos ali patinando nela. Será que Quetura nesse momento, te trouxe uma nova visão, te deu mais nitidez a essa situação? Você conseguiu entender até aqui que não precisa que você se mostre perante os outros? Não precisa que todas as atenções estejam sobre você para Deus lhe usar? Sim, gente. Ele prefere discrição. E isso está comprovado no fato de que ele ama usar os improváveis, para cumprir seus propósitos através delas, ou seja, de nós, as improváveis. É ou não é, gente? Estou falando alguma coisa aqui que não é real? Nós estamos falando de Deus, o nosso único Senhor e Salvador. Quetura era o que senão uma improvável. Quetura era uma improvável. E mesmo assim foi usada. E hoje nós estamos aqui falando dela, aprendendo com essa mulher extraordinária, mas acima de tudo, discreta. Porém, posicionada. Uau! Uau! Podemos falar, Quetura nos ensina tanta coisa, que no decorrer do nosso dia, no nosso trabalho, nós possamos sermos mulheres posicionadas. É isso que nós buscamos. Mulheres empoderadas do Espírito Santo de Deus. Mas acima de tudo, que saibamos qual é o nosso lugar. Em que hora, em que momento devemos demonstrar nossas opiniões, nossas posições faladas, que nós temos que demonstrar com atitudes, com ações. Se nós precisarmos, que usemos palavras para isso, mas que sejamos direcionadas por Deus. Vamos às principais lições que essa mulher tem a nos ensinar ainda mais, hein, gente? Tem mais coisas.
Ketura nos ensina lições preciosas. Preciosas, gente. Ketura nos ensina uma das lições dela. Não queira ser a primeira sem a autorização do Senhor. Muitas vezes a gente quer se posicionar em primeiro lugar. Espere a Deus, espere em Deus. Enquanto Sara vivia, Ketura jamais ousou querer o lugar dela. Não queira os primeiros lugares, destruindo pessoas. Não queira galgar o primeiro lugar às custas do sofrimento dos outros. Não queira. Outra lição: não aceite comparações. Você é peculiar, ninguém é como você. Você é uma filha de Deus perfeita e maravilhosa e tem a sua especificidade, a sua individualidade, porque Deus a teceu com suas próprias mãos. Ele conhece você, Ele sabe a quantidade de fios de cabelo que você tem. Ele te conhece e Ele não te fez cópia de ninguém. Então, comparações só existem entre coisas iguais, mas nós não somos iguais. Temos semelhanças, mas porque somos humanos. Mas nós não fomos feitas na mesma forma. Deus teve uma forma para cada uma de nós. Olha o cuidado, olha o zelo, mas saiba qual é o seu lugar. Sara deu um filho a Abraão, Ketura deu vários. Você pode não ser, gente, a mais bonita, a mais formosa. Você pode não ser a Sara da situação, mas pode com certeza trazer alegria onde só há tristeza. Você pode não ter sido visitada por anjos, mas pode ser um anjo na vida de alguém, assim como Ketura foi na vida de Abraão. Lembre-se disso. Você não precisa ter sido visitada por anjos para ser um anjo na vida de alguém. Que nesse dia de hoje você possa ser um anjo na vida de alguém. E que ninguém que passe por você não saia pelo menos sentindo o perfume de Deus. Ketura nos ensina para que nós possamos gerar vida mesmo depois da morte. Ou seja, depois da morte de Sara, Ketura ainda gera vida na casa de Abraão. Diz o texto que ela teve filhos e filhas. Em meio à morte, você pode sim ser um instrumento de Deus para gerar vida. Gere vida em todos os lugares que você vai. Gere vida na vida daquela pessoa que já deixou morrer a esperança, que está vivendo luto, que perdeu a fé. E às vezes o luto não é porque perdeu uma pessoa amada, é porque perdeu algo, principalmente a vontade de viver. Seja você a gerar vida nesse ambiente, gere vida no seu trabalho. Gere vida entre os seus liderados. Seja uma líder que exala o perfume de Deus. E com certeza você vai alcançar o respeito daqueles que são subordinados a você. Subordinação não é escravidão. Então não aponte o dedo. Não determine. Oriente, mostre com o seu exemplo como que um líder age, como que é preciso executar tal tarefa. Não fale da boca para fora, fale daquilo que você é autoridade. E se você é líder de alguém, é porque você é autoridade no assunto, então haja como tal. Gere vida em todos os ambientes que você colocar os seus pés. Nesse dia, gere vida onde já não há mais sorrisos,
não há alegria, não há vontade de viver. Com certeza era assim que Abraão se sentia após a morte de Sara. Mas faça como Quetura, gere vida, gere vida. Você é uma mulher, toda mulher é geradora. Toda mulher é geradora. E para que a gente possa concluir o nosso estudo dessa manhã, o nosso aprendizado, que pode não ter durado os mesmos minutos que outros, mas eu tenho certeza que falou fundo e falou forte no seu coração, porque falou no meu. E eu vou continuar refletindo sobre esses ensinamentos, para que a gente possa ficar com a grande lição de Quetura, a gente possa lembrar, possa refletir que ela nos ensina que independentemente do lugar ou posição em que nos encontramos, Deus pode nos fazer participantes de suas promessas. Em Gênesis 17, 6, a Bíblia diz que de Abraão saíram reis. Quetura gerou reis na sua discrição, no seu silêncio, na sua fidelidade com Deus, no seu posicionamento de serva, naquela que não deu ouvidos a tantas situações que poderiam ter feito ela desistir. Não, como recompensa, ela gerou reis. Então, mulheres graciosas, estejam posicionadas para serem usadas por Deus, pois você pode até não conseguir imaginar, mas realmente é inimaginável o que Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida. Amém? Eu espero e eu desejo que vocês tenham aprendido muito com Quetura nessa manhã. E eu recomendo que vocês busquem esta mulher nas Escrituras, busquem todo o contexto que a envolve, que com certeza vocês ouvirão muitos outros cliques de Deus. Isso mesmo, Márcia, comparações existem nessa sociedade, mas nós não precisamos nos moldar para atender os anseios do mundo. Precisamos nos deixar ser moldadas pelo Senhor. Não precisamos o lugar de destaque. Nós não precisamos do lugar de destaque. Se ele vier é porque é da vontade de Deus. Mas nós precisamos sermos servas e estarmos posicionadas. Quando a gente entende o propósito de Deus, quando a gente entende quando a gente se enxerga e toma posse da nossa real identidade, que é de filhas amadas de Deus, nada do mundo nos atinge ou nos tira da nossa rota, do nosso caminho. Não por muito tempo. Nós, hoje, temos que decidir sermos mulheres posicionadas e tomar posse, agarrar com toda a força a nossa verdadeira identidade. E assim, a única forma que vai fazer de nós pessoas melhores é deixarmos ser moldadas pelo Senhor. Bom dia, Dani, seja bem-vinda. Estamos aqui concluindo os ensinamentos de Quetura, uma mulher ignorada, segunda esposa de Abraão, mas que na sua discrição, na sua fidelidade para com Deus, no seu posicionamento, teve como recompensa gerar reis. E nós teremos recompensas ainda maiores, porque as promessas que Deus tem na vida de cada uma de nós é imensurável. Na próxima quinta-feira, nós vamos falar de duas mulheres, Judite
e Basmati. São 2 noras amargas. Vamos aprender muito com essas mulheres. Convidem aquelas que vocês acham que precisam ouvir, que tocar no seu coração, no coração de vocês. O que será que nós temos para aprender com 2 noras amargas? Com certeza temos muito. E que nesse dia você possa refletir ainda na história de Ketura e decida assumir sua identidade, sem holofotes, sem buscar chamar a atenção do mundo, dos outros e das coisas, apenas posicionadas como servas fiéis do Senhor. E com certeza você terá testemunhos maravilhosos das grandezas que Ele vai fazer na sua vida, muito além de gerar reis. Fiquem com Deus, que vocês tenham um dia extraordinário na presença do Senhor. Amém.